Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Este é o canal Falas Literárias e desde já eu peço para vocês deixarem o seu like, fazerem um comentário, se inscreverem no canal para que o YouTube entenda que este canal tem relevância, ok? Bom, começaremos hoje uma série de vídeos sobre uma obra prima de Dostoiévski, uma de suas obras mais famosas, que é esta obrinha aqui, gente, Os Demônios, tá? Então, faremos muitos e muitos vídeos sobre esta obra incrível. Eu estou tomando um cafezinho aqui porque aqui a gente tem uma conversa, né? Não é mais o Café com Rússia, é o Falas Literárias, mas o cafezinho continua. Bom, e para basear os nossos comentários, principalmente a gente vai utilizar a biografia do Joseph Frank, entre outras, tá, gente? Não vai ser só o Joseph Frank, não, mas a gente vai começar com ele, porque ele mapeia muito bem a grossíssimo modo todo, grosso modo não, né, gente, ao modo, é, modo que esmiuça até a última palavrinha de Dostoiévski, então a gente vai utilizar aí o Joseph Frank para falar dessa obra, mas também utilizaremos outros críticos aí, tá bom? Então já deixem o seu like, compartilhem, comentem, me ajudem, gente, porque se a gente não tem um feedback, a gente fica um pouco desanimado. Mas sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho desta magnífica obra de Dostoiévski aí, o homem, opa, já ia falar o homem do subsolo, os demônios, tá bom? Então vamos lá. Ao lado de Memórias do Subsolo e de Crime e Castigo, o romance Os Demônios, ele vai ocupar um lugar assim central na luta permanente de Dostoiévski contra o niilismo russo dos anos 60. Ele teve sua luta contra o niilismo aí praticamente a sua obra toda, né? Mas esse romance ele vai se distinguir dos dois anteriores, gente, por um motivo fundamental, né? Memórias do Subsolo e Crime e Castigo eram o que o Joseph Frank chamou de projeções imaginativas, ou seja, Dostoiévski partia de uma ideologia radical e imaginava as consequências pessoais, morais e emotivas aí nos seus personagens, né? Já Os Demônios é outra história. Ele se baseia em grande parte em um material real que o autor reuniu sobre um acontecimento concreto, o caso Nechayev, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso para a gente poder aí nos situarmos para começar a entender um pouquinho essa obra magnífica de Dostoiévski. Então Dostoiévski reuniu tudo que ele conseguiu sobre esse caso. Relatos orais, reportagens de jornais, propaganda revolucionária que chegou até a Europa, onde ele estava vivendo, né? E mais tarde também reuniu a esses documentos o que foi publicado em São Petersburgo por ocasião do julgamento dos seguidores de Nechayev, ok? Agora vamos falar um pouquinho assim deste radical, né? Deste Sergei Nechayev. Era um jovem revolucionário, fanático, fundador de uma organização clandestina que se chamava Represália do Povo. Tá? E a doutrina do grupo, gente, ela estava condensada num texto que se chamava Catecismo de um Revolucionário, que reduzia o pobre lá do militante a um instrumento sem laços humanos, sem moral própria, dedicado por inteiro à destruição do que tinha lá da ordem existente. Um dos membros do grupo, o estudante Ivan Ivanov, ele discordou do Nechayev e quanto aos seus métodos aí de distribuição da propaganda e manifestou a intenção de deixar a organização.
Nechayev, então, não aceitou e decidiu eliminá-lo. E aí, em final de 1869, ele traiu Ivanov para um lugar afastado, uma gruta nos jardins da Academia Agrícola Petrovskaya, em Moscou, e ali, com a ajuda de outros membros, o rapaz foi espancado, estrangulado, levou tiros e o corpo dele foi afundado sob o gelo, né? O assassinato, ele tinha uma função interna aí que seria selar essa cumplicidade do grupo através deste sangue derramado e afirmar a autoridade absoluta do líder, né? O corpo foi encontrado aí dias depois e seguiram-se prisões em massa. Mas o Nechayev, que era o líder, né, ele deixou Moscou logo após o crime e fugiu para o exterior, atravessando a fronteira e deixou aí os seus companheiros para trás, os membros do seu grupo, né, ligados à Academia Petrovskaya. Só um cafezinho aqui, gente. Então, esses membros, eles foram denunciados aí em 1871 e levados a julgamento em Petersburgo, né? Uma coisa interessante para a gente comentar é que na Rússia era costume que esses julgamentos políticos, eles fossem em segredo de justiça, mas no caso do Nechayev, as provas contra os revolucionários, elas eram tão irrefutáveis que as próprias autoridades czaristas decidiram aí revelar ao público toda a extensão daquele crime, né? E aí os documentos do processo, eles foram amplamente publicados para a alegria de Dostoiévski, né? E isso teve, obviamente, consequências diretas sobre o romance. Aquela altura, gente, sobre o romance. Aquela altura, o primeiro e o segundo capítulos da segunda parte dos Demônios já haviam saído. Então, Dostoiévski, ele pôde, portanto, ele pôde usar esse material adicional no restante do seu livro, né? O julgamento que expunha ali, enfim, as táticas do grupo, alimentou toda a segunda metade da obra, né? Em tempo real. Então, foi algo realmente impressionante. Ai, gente, eu tava vendo se eu conseguia dar pause, mas eu não consigo. Vamos lá, vamos. Não consigo dar pause. Vamos continuar. Bom, gente, de qualquer maneira, perdi aqui o fio da meada, que eu tava vendo o jogo do Marrocos com. Tava vendo o jogo aqui, parece que teve um gol, né? Da França, um gol da França. Oh, meu Deus, eu queria ver se o gol era do Marrocos e o gol era da França. Mas tudo bem, gente. Voltemos aqui, né? O romance, o Joseph Frank, ele bate na tecla, claro, de que o romance é uma obra de arte e não uma história literal, obviamente, né, gente? Por sinal, toda a literatura, né, a gente sabe que a literatura, ela vai se basear todo o autor, né, todo o escritor, ele se baseia em coisas reais, ele não vai assim, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, ele não vai simplesmente escrever um romance que não tenha nada fundado em coisas reais, né, não necessariamente histórias reais, mas aquela certinha, mas ele vai se fundamentar na vida, né? Ele não vai se fundamentar enfim, em algo absolutamente que nunca existiu, que nunca houve, que nunca aconteceu. Então, todas as histórias literárias, só que mesmo uma história que é contada, como por exemplo, a recordação da Casa dos Mortos, né? Dostoiévski conta ali a sua experiência toda quando ele foi preso, quando foi para a Sibéria, quando foi condenado à morte, e era tudo uma grande mentira, e aí ele foi
para a Sibéria. Ali ele vai contar os seus anos de prisão, como se fosse um relato quase jornalístico, mas não é, é um livro de ficção. Ainda o Recordações da Casa do Morto não pode ser considerado um simples relato. Ele é um livro de ficção, sim, porque Dostoiévski vai reproduzir ali, mas vai ter também a parte ficcional, então era o que se chamava de autoficção, né, gente? Então a autoficção, ela é também literatura. E aqui não é nem considerado um romance-reportagem, tá bom? Só para a gente deixar claro isso aí. Bom, e o próprio Dostoiévski, ele nunca reivindicou para o livro e sempre deixou claro que é o principal é a criação imaginativa, tá? Dos demônios. Então, em 1873, comentando o romance de Dostoiévski, Dostoiévski observou que vários críticos haviam notado o uso da trama do caso Netsnaev, mas os próprios críticos se apressaram a acrescentar que o livro não continha o retrato real de ninguém, nem a reprodução literal da história do Netsnaev, né? E Dostoiévski confirmou que isso era correto, né? Ele aproveitou de um fato para tentar esclarecer, né? Esclarecer a possibilidade desse fato na sociedade russa e esclarecê-la exatamente como um acontecimento social e não como uma anedota ou como uma descrição de uma ocorrência particular, específica, né? Ele não está fazendo uma biografia desse rapaz, né? Não tratara de maneira pessoal do Nechayev, nem de Ivanov, nem da vítima, né? Então, o crime real, na verdade, o crime real era, na verdade, o ponto de partida para ele, né? O objeto do romance é outro, né? Então, essas são as primeiras aí observações que a gente faz do romance aí, Os Demônios, da origem dos demônios, tá bom, gente? Então, no próximo vídeo, a gente segue aí com as nossas considerações aí, as origens do romance de Dostoiévski, Os Demônios, ok? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.